News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós conversamos com o jornalista Juliano Tamura, que vai contar um pouco de sua história de vida profissional e também falar sobre o atual momento do jornalismo brasileiro. Juliano Tamura, jornalista, bem-vindo aqui no Hot News. Olá, muito obrigado pelo convite, Lincoln, Ângelo e todos vocês que estão nos acompanhando. Fiquei muito feliz, muito grato aí com o convite de vocês. Estou aqui para partilhar aí um pouco da minha experiência e, enfim, bater um papo gostoso aí com vocês. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Sempre chega aquela hora da fome. Tá com fome? Bateu a fome? Tá na hora de pedir o seu Ike Fome. Frigol, é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito. E-commerce para empresas, acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. LPNet. Com a LPNet você tem 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90. Assine e ganhe instalação. Quem tem LPNet tem sempre mais. Feijão Ubirama. Conheça a nova embalagem. Mais modernidade para um produto cheio de história e tradição. Ao ir ao mercado, prefira Feijão Ubirama. Cicobi Crediacilpa. Pague o seu IPVA, o licenciamento ou algum outro débito do seu veículo parcelando em até 12 vezes com o Cicobi Crediacilpa. TOTUS OS. Com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista. Cuidar de você, esse é o plano. E Zilor, energia e alimentos. Bom, Juliano, mais uma vez obrigado aí pela participação. Como a gente disse aqui em off, né? Coincidentemente, um dia após o Dia do Repórter. Então, parabéns a você, a todos os repórteres que estão nos acompanhando aí no Hot News. Então, antes de falarmos um pouco do atual momento do jornalismo, conte um pouco da sua história de vida profissional, né? Por que você decidiu ser jornalista? Para quem não sabe, o Juliano, aqui da região nossa, da cidade de Jaú, né, Gil? Então, quando eu sou aí do Centro-Oeste Paulista, morei em Jaú até meus 17 anos, e quando eu estava estudando no colegial, eu sempre gostei de ler jornal impresso, né? Naquela época a gente não tinha internet, então era um jornal impresso. E meu pai assinava um desses jornais de grande circulação aqui em São Paulo, e eu tinha o hábito de ler. E assim, com os colegas de classe, a gente lia, né, os artigos, até, né, faleceu esses dias aqui o Arnaldo Jabor, que era um dos colunistas desse jornal, e assim, a coluna dele semanal eu sempre lia. Eu sempre me interessei assim, por jornal, por notícia, por política, né? E aí eu fui amadurecendo essa ideia de fazer jornalismo. Então, quando chegou o período de prestar vestibular, eu acabei prestando vestibular e passei em duas universidades, na Universidade Estadual de Londrina e também na Metodista em São Bernardo do Campo. E aí naquele momento acabei fazendo opção por estudar em Londrina, né, que é uma universidade pública estadual, e acabei trilhando o caminho por lá. Então saí de Jaú e fui morar no norte do Paraná. Concluí então a faculdade de jornalismo, daí já fiz um teste em TV, comecei em televisão, mas eu, num primeiro momento, eu tinha interesse em trabalhar em jornal impresso, né? Era meu sonho, assim, vamos dizer, de adolescência, né? Quando eu acompanhava aqueles artigos, as reportagens lá nos jornais, mas a minha vida acabou tomando outro rumo, segui o rumo de TV e aí eu completei agora em dezembro do ano passado 25 anos de carreira. E Juliano, de lá para cá, por onde você passou em relação às redes de TV, né, e até mesmo até chegar à EPTV de Campinas? Olha, eu rodei bastante, viu? Assim, na minha carreira eu acabei trabalhando em afiliadas da Globo e na Globo, em São Paulo, né? Então eu comecei minha carreira em Cascavel, que é uma cidade na região oeste do Paraná. Na época, Cascavel era uma sucursal de Foz do Iguaçu, a emissora ficava em Foz do Iguaçu e em Cascavel havia duas equipes de reportagem. Eu já comecei como repórter de televisão. Então eu fiz esse período lá, depois eu fui para Maringá, que era do mesmo grupo, né, afiliadas da Globo, então Rede Paranaense de Televisão, hoje é RPC. E depois cobri férias em Curitiba, daí passei pela afiliada em Presidente Prudente, passei pela afiliada de Bauru, quando ainda era TV Modelo, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, aí vim para Jundiaí, na então TV Aliança, uma sucursal de Sorocaba. Depois de Jundiaí eu fui para a Globo em São Paulo, entre 2000 e 2001. Aí em 2002
eu recebi uma proposta para voltar para Bauru, como repórter de rede nacional. E aí acabei aceitando, houve aquela mudança para a TV Tem, né, já em 2003, e caminhei um bom período aí. Então, na região de Bauru, eu fiquei até 2020. E depois vim para a IPTV aqui, comecei primeiro em Piracicaba, que tem uma equipe em Piracicaba que faz parte da área de cobertura aqui de Campinas, e depois em dezembro de 2020, pintou uma vaga aqui em Campinas e vim para cá e estou aqui já 1 ano e 2 meses, 3 meses. Juliano, entre estar no estúdio, né, como âncora e como repórter, qual que é a grande diferença para você? Assim, é lógico que existem várias, né, mas o que você mais sente assim de diferença e onde você prefere estar, vamos dizer assim? Olha, são coisas distintas, né, assim, isso é legal porque eu tive essa oportunidade. Aliás, em Bauru eu fui, se não estou errado aqui na informação, mas eu fui o apresentador com mais tempo, assim, que ficou mais tempo no ar. Eu fiquei de 2003 até finzinho de 2019, né? Então, eu acho que nenhum outro colega ficou por tanto tempo, né, na apresentação dos jornais. Eu acabei passando, né, pelo Jornal do Meio-Dia, o Jornal da Noite, o Bom Dia da Cidade também cedo. E, assim, são coisas distintas. O repórter, ele tá no quente da notícia, né? Eu acho o estúdio, ele é um pouco, entre aspas, mais frio em relação à reportagem. A reportagem você está no quente do fato, né? Você está cobrindo aquele fato ali. Por outro lado, o estúdio, ele te dá uma visão mais ampla, né? Porque você tem um jornal todo para conduzir, né? E quando você está numa reportagem, você está num assunto X. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui na região de Campinas, uns dias atrás, teve enchente numa cidade aqui chamada Capivari. Eu fiquei lá 2, 3 dias indo acompanhar. Então, assim, eu estou fazendo aquele material, aquela reportagem, então eu estou me dedicando ali. Então eu estou sentindo o drama das pessoas, né, o que está acontecendo ali na cidade. Já o colega que é o apresentador, que está no estúdio, ele já tem uma visão mais ampla de um jornal como um todo, porque além desse fato, né, da enchente aqui em Capivari, ele vai chamar uma reportagem lá sobre preço de combustível, vai falar sobre a pandemia. Então são coisas distintas. Eu acho que o gostoso da reportagem é estar em contato com as pessoas, né, estar diante dos problemas ali, e buscando as soluções mais in loco mesmo, né? É onde você tem essa oportunidade de estar tete a tete ali com a notícia, né? O estúdio, ele já é um pouco mais frio, ele é um pouco mais distante, mas tem uma importância grandíssima também. Então, eu acho que seria basicamente isso, né? A reportagem a gente está mais no quente da coisa e o estúdio você está um pouco mais frio, né? Ou quando, né, você está no estúdio, no caso que eu era apresentador, então assim, a gente chamava reportagens de outros colegas, né? Então você acompanha mais a coisa geral. Agora a reportagem você está ali no quente, né, do fato ali, isso é muito bacana. E diante de tantas pautas já realizadas por você enquanto repórter, teve alguma que te marcou? Lógico que são muitas, né? Mas tem alguma que você se lembra nesse momento que te marcou bastante? Ou pelo lado da alegria, né, da felicidade, ou que te marcou negativamente? Não, eu acho que uma das mais legais foi assim. TV ninguém faz sozinho, né? A gente tem uma equipe, né? Então televisão a gente é um trabalho em equipe. Eu acho isso muito legal da TV, né? E o Denilson Mônaco, que é um jornalista aí da TV Tem de Bauru, com quem eu trabalhei muitos anos, ele era o nosso produtor de rede nacional e eu era o repórter. Então a gente trabalhava nessa parceria, nessa dupla aí. E aí nós ele recebeu uma seguinte informação primeiro, né? Depois ele compartilhou, de que, assim, e tinha uma doação de órgão, doação de um rim. E ele fez uma proposta, então, para o Jornal Nacional, para a gente fazer essa reportagem, né, oferecendo essa reportagem, esse caso, essa história para a gente contar no Jornal Nacional. E ele escreveu uma única frase, assim, que eu achei que foi, né, retrata bem o que era essa matéria. Ele falou assim: você doaria um rim para o seu ex-companheiro, para a sua ex-companheira? Ponto. Aqui em Bauru, isso aconteceu. Né, então, assim, o pessoal do Jornal Nacional se interessou, a gente fez a reportagem e, no fim, era uma história muito interessante, porque era um transplante de rim, mas o que acontecia? A mulher que precisava do rim não tinha encontrado nenhum parente de sangue compatível. E o ex-marido, que em tese, né, não é parente, né, não tem consanguinidade, ou seja, em tese, segundo a ciência, seria mais difícil ser compatível o órgão, ele fez o exame e era o que era o mais compatível. E ele acabou doando para a ex-mulher esse um rim, né? A gente consegue sobreviver com um rim apenas. Então ele doou um rim para a mulher, para a ex-esposa. E foi muito legal, cara, uma história muito bacana. Fiz também
alguns casos assim ali na região de Avaré, aí já envolvendo, né, a questão da penitenciária, que era de segurança máxima, quando foi descoberto um túnel muito grande, de cerca de 100 metros, né, que levava de uma casa até dentro do presídio, e a polícia conseguiu descobrir a tempo, mas era um túnel feito com tecnologia, com engenharia, tinha iluminação, tinha ventilação, era uma coisa de cinema assim, sabe? E aí na época a gente fez essa reportagem, entrou no Fantástico. Eu perdi a roupa toda porque assim, a gente conseguiu rapidamente uma autorização dos bombeiros para entrar num pedaço desse túnel, pequeno, mas a gente conseguiu. E a sorte é que naquele dia o cinegrafista estava com uma câmera pequena, uma câmera tradicional normal não entraria, porque o buraco era né, na terra, assim, não ia dar. Então me marcou também, né? Fora também, né, quando a gente cobre assuntos tristes, né? Por exemplo, em Lençóis mesmo, eu me lembro que uma vez deu uma chuva muito forte, alguns açudes em Borebi estouraram, acabou alagando uma parte da cidade ali perto da rodoviária, então a gente lida com isso também. Uma vez o Rio Batalha encheu muito lá em Reginópolis e também acabou transbordando, então a gente, né, tem matérias legais, coisas positivas, e a gente, né, em reportagens também a gente sente o drama das pessoas, né? Por exemplo, o caso que está tendo em Petrópolis agora, que mesmo a gente, né, a uma certa distância, a gente acaba também se comovendo, né, pela situação das famílias, das pessoas, dos desaparecidos, né? Então, o jornalismo tem muito disso, né, de você estar próximo ali do fato, e isso de uma certa maneira acaba nos tocando também. Poxa, a gente é ser humano, né? Itamura, falando ainda em pautas realizadas, em 2016 você esteve na NASA, né, para acompanhar o astronauta Marcos Pontes. Como que foi essa reportagem? Como que foi tudo que aconteceu nesta viagem, Itamura? Olha, foi um dos projetos mais legais, assim, que eu tive a oportunidade de participar, né? Então, por qual motivo nós fomos para a NASA? Porque havia um motivo de 10 anos de comemoração da missão na qual o Marcos Pontes tinha participado. Aí a história é um pouco longa, porque ele começou um preparo com os Estados Unidos e no fim ele acabou voando com os russos, né, numa Soyuz, né, no equipamento russo, mas ele realmente conseguiu ir para o espaço. Foi em 2006 que ele foi. 2006. Eu fiz essa cobertura na época também, né, quando ele foi. Na época o pai dele era um senhor já de 90 e poucos anos, o seu Virgílio, né, e a gente acompanhou na casa do Marcos, lá da família dele em Bauru, o lançamento, né, que houve, foi no Cazaquistão. Então foi um evento muito interessante. Então 10 anos depois, a gente foi com ele então, para ele mostrar como é que se deu parte do treinamento dele no Cabo Canaveral, porque a NASA também ela tem alguns centros distribuídos pelos Estados Unidos, não num único local, mas nós fomos no Cabo Canaveral, onde houve todas aquelas missões dos ônibus espaciais, né, que eram os chamados shuttles, né, que os americanos dizem, que eram aquelas aeronaves que subiam e depois voltavam, parecia um avião, né, eles tinham formado um avião, tanques enormes, né, que levavam para o espaço e que depois ficavam no espaço para ajudar a montar a Estação Espacial Internacional, e depois esses ônibus espaciais voltavam, eles entravam no planeta e vinham como um avião mesmo, né? Então foi uma coisa muito especial, foi muito legal, ter a chance de a gente de ver da tecnologia que eles têm lá, o estudo, como eles estão tão avançados, né? Uma coisa que pra gente às vezes é algo inatingível, né? Então lá é um centro de ponta. A gente teve a oportunidade de entrar em salas de lançamento, de onde foram lançados esses ônibus espaciais. Tivemos pertinho das bases de lançamento, inclusive uma das bases de lançamento até mais antiga, de onde partiram aquelas missões Apollo, né, que foram para a Lua. Então, assim, foi uma oportunidade muito interessante. Inclusive, em janeiro de 2016, quando nós estivemos lá, teve uma homenagem de 30 anos em relação à missão espacial Challenger, que tinha, enfim, foi o ônibus espacial que acabou explodindo e morreu a tripulação toda, né, naquela ocasião. Então, 30 anos depois, eles fizeram uma homenagem com os familiares. Foi um negócio muito bonito, muito emocionante, muito respeitoso, sabe? Então, foi muito interessante. E ver a figura, né, do respeito, assim, que esses astronautas têm, né, naquela região lá do Cabo Canaveral. Então, assim, é um negócio que
às vezes assim até eu me belisco dizendo, poxa, será que eu tive lá mesmo, né? Porque foi uma oportunidade gigantesca, imensa, que graças ao jornalismo eu pude participar. E Juliano, nesses 25 anos de trabalho, você viveu muita coisa dentro do jornalismo, né? Mudou muito desde quando você começou pros dias de hoje. Aí eu falo da parte técnica, a parte da abordagem, do trabalho do jornalista em si, do repórter. Eu acho assim, dá pra gente dividir em duas coisas. A reportagem em si ainda continua a mesma essência, né? Ou seja, apurar o fato, buscar entrevistados, no caso da televisão, captar a imagem, né, você ter o conteúdo ali para escrever da reportagem do assunto. Isso não mudou e não vai mudar. Agora a questão tecnológica foi um salto tremendo, né? Então quando eu comecei no fim dos anos 90 em televisão, a gente não tinha nem celular nas equipes de reportagem, você imagina. É um negócio impensável hoje, né? Então se acontecesse alguma coisa muito assim impressionante, que a gente tivesse que dar uma cobertura rápida e não teria tempo de gravar mesmo e mandar a fita, que era uma fita que a gente usava ainda, então a gente recorria a um orelhão na cidade para ligar para a redação e a gente gravava um áudio, né? Você imagina isso, né? Hoje é impensável. Então hoje com o celular você faz um vídeo, já manda, né, nas redes sociais, você já manda para a redação, então a gente ganha muito tempo. Além de que hoje há uma interação muito maior, né? Então vamos imaginar a seguinte situação, um incêndio, né, sei lá, numa cidade de grandes proporções. Então a equipe de reportagem tinha que ir lá, o cinegrafista tinha que ir lá fazer essa imagem, voltar para a redação, editar, colocar no ar para que as pessoas pudessem ver, né? Hoje, ao contrário, acontece um fato, as pessoas já estão gravando. Esse exemplo aí do Rio de Janeiro, né, infelizmente lá em Petrópolis, né, boa parte das imagens que chegaram é do cidadão comum, entendeu? Que está vendo lá e vai gravando, né? Então nisso mudou muito. Ao mesmo tempo, criou-se uma situação um pouco mais difícil, né? Dado que em eventos assim, as redações acabam recebendo imagens daquele fato, mas também imagens de outros fatos, de outra época, de outros locais, entendeu? As famosas fake news, né? Então isso fez com que também o pessoal da apuração, da redação, fique muito mais atento hoje quando recebe o material de fora para checar realmente, porque eu parto do princípio, tem gente que realmente faz, entre aspas, de sacanagem, entendeu? E outros que não, recebem e passam para frente porque não checam, né? Não tem ali o hábito de dar uma checada para ver se é real ou não, né? Mas não por maldade, eu diria que passam para frente, passam, né, até para tentar alertar. Então é isso, mas mudou muito a tecnologia, né? Antes, para a gente fazer uma entrada ao vivo, o pessoal da equipe de engenharia tinha que ir com um caminhãozinho lá, né, ou um furgão que tinha uma torre, uma antena grande, e essa antena tinha que ser virada lá para a torre de transmissão para conseguir fechar o sinal, para que o repórter, a equipe pudesse entrar ao vivo. Hoje a gente leva um equipamento pequenininho, parece uma mochila, né? Então via internet a gente consegue entrar ao vivo de locais que, sei lá, 10 anos atrás eram impensáveis, né? Então em qualquer situação, desde que tenha um sinal de celular, mesmo na zona rural, a gente consegue entrar, né? Então, nesse sentido, um ganho muito grande. E a velocidade da informação é muito grande, né? Hoje a velocidade é muito grande. Então, acontece um fato, né? Muitas vezes a gente já recebe as imagens antes e a equipe chega lá para complementar, para melhorar, para apurar melhor, né, a informação, mas já tem registro de imagens, então é um negócio bem rápido, assim, e uma interatividade maior com o público, né? Antes eu acho que a televisão ela produzia e emitia, né? Hoje tem essa interação, né, nos telejornais, né, o telespectador participando, dando sugestão, cobrando, né? Então eu acho que isso é bacana. Ficou mais tipo um diálogo, né, entre quem nos assiste e a gente que trabalha no veículo. E aproveitando, Juliano, falando sobre a tecnologia que avançou muito, melhorou muito as condições de reportagens, jornalistas, enfim, de redes de TV, falando agora do profissional Juliano Tamura. Como que é o Juliano de quando começou e agora o Juliano com a experiência adquirida depois de tantas reportagens, tendo em vista que as reportagens que você faz com muita dedicação? Olha, eu acho que como qualquer profissão, né, com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, né, a gente vai tendo uma visão mais madura de mundo, né, eu acho assim, em qualquer profissão, quando a gente está começando, é mais novato, a gente tem muita vontade, né, e às vezes essa vontade se
pode se transformar numa ansiedade, vamos dizer, né? Alguma coisa nesse sentido, da gente tentar resolver ali. E o passar do tempo, né, vai dando a experiência, vai dando a tarimba, vai dando o jogo de cintura necessário, né, para uma cobertura. Então eu acho que isso, a visão de mundo da gente vai aumentando também, né? Então eu acho que hoje eu me sinto muito mais tranquilo em fazer qualquer tipo de cobertura, mesmo porque assim, é um desafio o jornalismo diário, né? Um dia você faz uma pauta X, outro dia a pauta Y e assim vai, e a gente é comunicador, mas a gente não é especialista, né? Então por isso que sempre a gente está entrevistando, ouvindo especialistas. Agora na pandemia, sempre a gente está ouvindo médicos, cientistas, né? Quando é um assunto de polícia, a gente está sempre escutando, né, ou a polícia civil, a polícia militar, que estão dando ali as informações, as fontes oficiais. Esse é o desafio. Mas hoje, eu acredito que para qualquer tipo de pauta eu vou muito mais tranquilo do que, obviamente, quando estava, né, no início de carreira, que a gente fica, né, nervoso, né, para cobrir um assunto de repente que a gente não tenha tanto domínio, né? Então acho que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo e vai tirando, entre essas, mais de letra, assim, situações, né, que poderiam causar mais estresse, assim, devido à dificuldade ou à inexperiência. E trazendo um pouco mais sobre essa sua experiência e também falando sobre o jornalismo nos dias atuais, né, Juliana? A ascensão das redes sociais, ela deu voz a muita gente. Então, hoje as pessoas elas podem dar opinião sobre diversos assuntos, elas são ouvidas ou lidas, né, muitas vezes. E qual a avaliação que você faz desse cenário? Isso é positivo para o jornalismo, ter essa voz mais ativa da população, dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores? Bem, eu sou um pouco crítico em relação a isso. Eu acho assim, democratizou, mais pessoas produzem conteúdos, né? Mas não necessariamente fazem jornalismo. Aí eu acho que já dá pra gente definir já bastante coisa, entendeu? É óbvio que é muito bacana quando as pessoas têm a oportunidade de se manifestar. Mas o que acontece, ao mesmo tempo também, muitas pessoas que se manifestam, eu acho que não tem o mínimo de bagagem, nem cultural, nem histórica, nem política, para fazer comentário, entendeu? Mas é um direito que as pessoas têm. Então, eu acho que também, ao mesmo tempo em que democratizou, né, muita gente sem conteúdo, né, acaba se expondo, enfim. E aí eu acho que já foge um pouco, né, a questão, né, porque assim, para a gente exercer uma profissão, como qualquer profissão, a gente tem que ter ética, a gente tem limites, né, a gente tem regras. Né, não é o fato da gente ter liberdade de expressão que me dá o direito de estar ao vivo aqui e falar qualquer coisa, né, publicar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, né? Nós temos limites legais, inclusive, né? Então eu acho assim que, por um lado, democratizou, que é muito legal, porque vozes que não tinham vez hoje são ouvidas, mas ao mesmo tempo há muito barulho, né? Muito barulho. E quando você vai ver muita coisa de barulho que não tem conteúdo, então pelo menos a perspectiva que eu tenho hoje, né? Mas eu acho que democratizou de uma certa maneira, só que ao mesmo tempo vai criando grupos, né? Eu acho que a grande questão hoje é que, assim, é por isso que eu falo que tem que ter ética e ponderação, porque o que é viver em democracia? É você aceitar uma opinião diferente, mesmo que você não concorde, entendeu? É duro, é um exercício difícil, não é fácil. Exato. E a partir do momento em que você só lê o que você quer, você só ouve o que você acha legal, em que você só dá prioridade para aquela pessoa que compactua com o teu ponto de vista, você meio que fica numa bolha, né? E aí eu acho que não é legal, porque daí são todos esses fatos que a gente tem visto no mundo ultimamente, né? De um radicalismo, né? Não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo, para defender ponto de vista político, né, econômico, e até questão, vamos trazer para o dia a dia aqui, gente, até futebol. Em Rio Preto, esses dias aí, o Palmeiras estava na final lá, teve uma discussão do palmeirense com o corintiano, houve uma agressão, o senhor lá, o advogado que é palmeirense, ele tomou um murro, né, enfim, ele acabou falecendo, né, teve o tiro lá em São Paulo, então assim, poxa, né, então eu acho que está faltando um pouco mais disso, no geral, na sociedade, né, da gente ser mais tolerante, né, ouvir a parte contrária, né, e aceitar, mesmo que você não concorde, aceitar, porque o que acontece via de regra é que quando a gente tem também essas redes sociais mais direcionadas, entendeu, é mais um público que se acaba segregando em vez de unir, pelo menos é o meu ponto de vista.
E Juliano, falando sobre a figura do jornalista, né, falando sobre em outras épocas ou até a época que você começou, ela ainda é respeitada, Juliano? Olha, eu penso o seguinte, a pessoa que quer informação de qualidade, a pessoa que busca informação, e informação é um negócio preciosíssimo, porque é com base na informação que você vai decidir coisas importantes na sua vida. Eu parto do princípio de que a pessoa que queira uma informação relevante vai buscar veículos, né, com credibilidade, veículos já que prestam um serviço à comunidade, né, porque a credibilidade a gente não conquista do dia para a noite, em qualquer área. Sim. Imagina na área de comunicação, não é do dia para a noite, né? Então, assim, a conduta jornalística daquele veículo, as pessoas têm percepção, né? Nem todo mundo precisa concordar, mas você sabe, por exemplo, tem um burburinho de uma notícia X, eu já vou num site tal, ou vou no canal X, porque ali eu sei que esse conteúdo vai ser bem trabalhado, entendeu? Eu vou ter ali a melhor apuração e com base naquilo eu vou decidir o que eu quero, né? Eu vou emitir minha opinião, vou ter uma opinião a partir daquilo, né? Então eu acho que é imprescindível, mais do que nunca é imprescindível o trabalho dos jornalistas. É claro que a questão tecnológica mudou, né? Mas não é todo mundo que é jornalista, e não é todo mundo que sai com o celular gravando ou fazendo imagem. Isso não é jornalismo, entendeu? Você pode estar produzindo conteúdo de vídeo, mas o jornalismo prevê questões, né, como ética, né, respeito, né, limites também, né? Então acho que, e às vezes as redes sociais se tornam meio, né, um local que não fica muito definido, é verdade? Às vezes a pessoa expõe alguma coisa ali, publica alguma coisa ali, né, sem ter prova, sem ter, né, base ali, então pode-se criar uma situação de conflito, né? É aquilo que você disse, né? Não é buscar informação num local onde você sabe que você vai ler e você vai gostar, né? Mas sim buscar informação em um local com credibilidade que muitas vezes vai contrariar a sua opinião inicial a respeito dos fatos, né? Você sabe, Ângelo, eu acho o seguinte, hoje a gente tem tantos meios, né? Então eu acho assim, qualquer pessoa, assunto X, vamos supor, mudança na aposentadoria, estou supondo, tá? Aí ele recebe no WhatsApp dele um texto, na hora eu nem dou crédito, sabe? Porque eu já sei que estou dando um exemplo, tá? Da aposentadoria, mas qualquer assunto. Então entra num site confiável, ouça uma rádio, né, confiável, assista um canal de TV que você sabe que, né, e mais do que um. Eu acesso o site A, acesse o site B também, o C, entendeu? Ali você vai conseguir já ter um parâmetro, porque os sites de notícias sérios, as emissoras de rádio sérias, as emissoras de televisão sérias, o assunto vai estar mais ou menos... O assunto é aquele, entendeu? Não vai fugir muito. Agora, quando é uma coisa que extrapola completamente, já cheira ali que alguma coisa não está estranha, entendeu? É claro, eu estou falando isso com a minha percepção de jornalista há 25 anos. Às vezes as pessoas, né, pela correria dos afazeres e outras atividades, não tem tempo, então o que recebem já podem acreditar de antemão, o que é um perigo, né? Eu acho muito temeroso. Então eu sempre falo, consulte mais de um site, veja uma notícia, né, procure outras formas. Nossa, hoje tem, né, tantas formas da gente poder dar uma checada, né? E outra coisa, quem recebe, né, esses WhatsApp principalmente, né, do textão assim, já vai passando para frente, calma, dá uma respirada antes de passar, porque às vezes, o que eu falo, não passa por maldade, passa até por inocência, repassa por inocência, mas está desinformando alguém, entendeu? Ou alguém até da família, né? Exato. Ou alguém próximo, um amigo. Então é mais nesse sentido, por isso é primordial a gente dar uma filtrada, né, no que a gente vê, no que a gente lê, no que a gente acessa. E tendo em base, Juliano, o que você acabou de dizer, né, e acabou elencando em relação a essa situação, como você vê o jornalismo daqui para frente com todas essas ferramentas que você acabou pontuando aqui na nossa entrevista? Eu acho muito interessante, porque eu acho assim, vai dividir o joio, né, separar o joio do trigo. Sim. Né, assim, muita gente produz conteúdo, mas é que eu volto a insistir, mas esse conteúdo não necessariamente é jornalismo, né? Eu respeito, mas não é jornalismo, entendeu? Então, assim, o próprio cidadão, independentemente da formação que ele tem, independentemente da formação educacional que ele teve, enfim, né, do poderio econômico que ele tenha, ele sempre vai querer a notícia mais correta, a apuração para ele, porque assim, é com base nas informações que a gente toma decisões. Por isso que é importante, né? Se a previsão do tempo fala que vai chover, você já sai meio precavido. Opa, vai chover, né? Então, a gente toma decisões,
né? A bolsa está oscilando, etc e tal. Poxa, você sabe que isso vai poder influenciar no preço da gasolina, influenciando no preço dos combustíveis, vai influenciar no preço dos alimentos, porque a matriz nossa é o transporte, né? O transporte rodoviário, que é o mais forte. Então, assim, está tudo conectado. Mas eu acho que também é obrigação do cidadão, sabe? Não é só reclamar e dizer, olha, fui enganado, não sei o que, não. Eu acho que é obrigação do cidadão também buscar fontes confiáveis, né? Porque, assim, as empresas sérias estão aí. Há uma mudança hoje na comunicação? Há uma mudança na comunicação, mas o jornalismo correto, ele vai continuar sendo correto e a fórmula disso não vai mudar. Pode mudar a tecnologia, em vez de usar uma câmera enorme, você vai usar uma câmera do tamanho de uma caneta, mas a essência em si da atividade, isso não muda, não pode mudar, porque senão você está deixando de fazer, né? No caso do jornalismo, de escutar a outra parte, né? De analisar, né? Não chegar... defender com paixões, né? Eu acho que assim, é isso que acontece muito nas redes sociais, eu acredito. As pessoas, quando defendem uma causa, defendem com paixão, né? E a paixão aí é complicado, porque aí você, né, gera um certo fanatismo, né? E quando a questão gera um certo fanatismo, aí a gente não tem mais ponto de equilíbrio, né? Então eu acho que, enfim, são vários fatores, né, que a gente precisa analisar para justamente ter um equilíbrio, um ponto de vista, mesmo como o Ângelo disse, que a gente lê uma notícia que de repente não nos agrade, né, mas faz parte daquele conteúdo, daquela história que a gente tem que ponderar também, né? Tá certo. Juliano Tamura, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Hot News Entrevista. Eu como jornalista e o Lincoln também aqui como locutor, né, a gente fazendo esse bate-papo, é sempre muito gostoso ouvir a palavra de quem tem tantos anos de estrada aí, conhece o jornalismo como poucos aqui em nossa região. Então, compartilhar esse conhecimento, né, trazer essas informações, levantar essas questões é muito importante e espero que os nossos ouvintes e telespectadores tenham aproveitado aí essa entrevista. Mais uma vez, obrigado, Juliano. Olha, Ângelo, Lincoln, agradeço demais aí o convite de vocês, desejo sucesso aí para vocês, para a rádio, e sei que é uma batalha diária. A gente que é comunicador, né, sabe que fazer comunicação é uma batalha diária, né, mas é muito gratificante, né. Eu acho que quando a gente, como comunicador, consegue mudar uma situação para melhor, para a comunidade, para a sociedade, essa é a nossa obrigação, né? Não é só a gente emprestar a voz da gente, o rosto da gente, né, nos meios de comunicação, mas assim, é quando a gente consegue realmente avançar para a nossa sociedade. Eu acho que esse né, o papel da comunicação social é essa, né? Quando tem cobranças aí, melhorar para a comunidade, quando tem coisa errada, mostrar, né? Então acho assim, é um papel fundamental que nós comunicadores, que o jornalismo tem e que a gente tem que continuar cumprindo, apesar, né, das mudanças dos tempos, apesar da mudança da tecnologia, apesar da radicalização de algumas pessoas, né? Mas é imprescindível para uma sociedade evoluir, que tenha, né, o trabalho correto, honesto e ético aí dos jornalistas. Eu que agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, viu, Juliano, pela entrevista, pela oportunidade e também dos conhecimentos que você passou aqui na nossa entrevista de hoje. Agradecemos, conversamos hoje no Hot News Entrevista com o jornalista Juliano Tamura. Muito obrigado pelo carinho da audiência, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou o Lincoln Augusto, junto com o jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.